quando falamos sobre a questão de Israel estar desafiando aí os países de religião islâmica, devemos entender que não é toda a nação de Israel que está envolvida nisso. Existem autoridades ali, governos, existe o Benjamin Netanyahu, né? E antes dele havia um acordo de paz, haviam outras coisas acontecendo, mas não nesse sentido. Qual poderia ser o objetivo? Para entender isso, a gente precisa de cientistas políticos. Mas o que que dá para a gente talvez analisar o que pode ser verdade ou não? Por que que Israel está desafiando todos os povos inimigos que são inimigos devido à religião islâmica, né? Que era a religião que predominava na época lá, em 638, né? Com a concessão da Liga das Nações, com a Grã-Bretanha, concedeu aquele lugar para que com a expansão do islamismo, os árabes foram morar lá. Então eles foram concedidos a morar naquela região de onde haviam sido expulsos judeus desde do ano 135 pelo imperador Adriano, pelo comandante Tito, né? De 69 e 135 houve todas essas batalhas. E ali haviam outras batalhas e tal. Mas essa religião predomina lá, os seus templos estão sobre lugares sagrados para os judeus, sempre foram, né? Inclusive ali o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, o seu terreno ele foi construído em cima da onde foram os dois templos de Israel, tá? Então você percebe que ali o que sobra das construções antigas é o muro conhecido, né, apelidado de Muro das Lamentações, que não é esse nome, mas é o nome que se dá. Então você percebe que por que Israel está entrando em guerra com o mundo todo? Qual é o seu objetivo? Para mim, o objetivo de atacar toda a estrutura islâmica, né, de todos os cantos, é que essa provocação ocorra de fato uma guerra entre esses países e que haja um argumento para que todos os muçulmanos saiam da terra de Israel, porque para mim o objetivo sempre foi esse. Quando você vê ocupações na Cisjordânia, o povo tomando casas, criando as moradias, ocupando os espaços que eram dos árabes, você percebe que há uma expulsão, naturalmente você percebe que há uma expulsão daquele povo e uma tomada de território, ou seja, querem banir de vez tudo isso para talvez a construção do terceiro templo. Se construir o terceiro templo, eles voltam com as questões de dízimos, as questões da lei, e não vão ser só os muçulmanos que vão ser expulsos, não. Pessoas, devido à sua sexualidade, vão ser expulsos. Então, talvez vai ser reestabelecido esse contato de religião sagrada como era na antiguidade, tá? Que foi perdido desde a época de Cristo ali, tá? Desde a época de Malaquias, o profeta Malaquias, foi se perdido esse em contexto de religiosidade. Então, isso parece que está se estabelecendo, né? Só que pela nossa visão cristã, esse templo está sendo preparado para o anticristo, porque se o Messias já veio, o próximo que vier não pode ser Cristo. E ainda mais da forma que está sendo feito a guerra para que venha o Messias, ou seja, estão guerreando de uma forma que não é uma conduta de Deus, não é uma conduta correta de entrar, dizimar povos, né? Não ter cuidado com o povo na faixa de Gaza, usar um argumento de que o Hamas invadiu e por isso eu vou jogar um míssil lá e sem me importar com famílias, sem me importar com crianças. Mesmo se tratando de guerra, existem tratados a ser respeitado, tá? Tratados humanos. Existem questões que o povo de Israel tem ferido há muitas décadas. Isso a ONU tem reclamado disso várias vezes.